Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente e nesse vídeo a gente vai abordar tudo que está rolando lá em Campinas sobre a Ponte Preta, né? O que a imprensa tá acompanhando de perto, então vamos, torcedor do Náutico, é bom ficar esperto para a gente saber como é que a Ponte Preta está se preparando para esse derby aí sábado, né? A gente vai discutir, debater sobre escalação, desfalques, pode ser que tenha alguns desfalques, a preparação em si, treinamento, né? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que a imprensa também está achando dessa preparação da Ponte Preta, né? E é isso. Vamos ver aí o que está rolando lá na Ponte Preta de ontem para hoje, né? Então é uma reportagem muito atual que foi exibida ontem do canal Carlos Batista, lá da imprensa de Campinas. Vamos para mais um vídeo aí. E Vinícius, 5 da tarde, a transmissão começa às 4, tá? Esparrama aí a notícia, coloque nos grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. Às 4, nosso pré-jogo. E às 5, a bola rola. Parabéns à direção da Ponte que permitiu a ida dos jornalistas para fazer entrevistas. Claro, né? Você viu ali uma movimentação, não tem. Antigamente o repórter podia acompanhar o treinamento a pronto, o coletivo, né? Hoje acho que nem coletivo tem mais. Isso aí foi uma outra época que não voltará nunca mais. Mas pelo menos deu para observar ali a movimentação e também para fazer perguntas ao Arthur, que cumpriu suspensão na última partida contra o Brusque e retorna ao time da Macaca. Não machucou ninguém, não desgastou ninguém, dar a entrevista. Primeiro que não é isso que ganha ou perde jogo, né? Deixar de dar entrevista. E segundo, que é o contato através dos veículos de comunicação do jogador com a sua torcida, que é a razão de ser de todo. Não, mas isso aí é muito relativo, porque ele puxa porque ele é da imprensa. O técnico evita o jogador e da entrevista para não servir de munição. Uma frase errada, uma colocação errada serve de munição para o adversário. E às vezes o jornalista inteligentemente faz uma pergunta estudada, que ele estuda qual é a pergunta, e o jogador sem muita instrução, né, na parte jornalística, de falar, de oratória, se complica e pode falar uma besteira, pode citar de repente uma escalação, porque existe esse segredo, é um jogo muito importante, vai rolar muito dinheiro nesse acesso, tanto para o Guarani quanto para a Ponte se disputar a final. Então eles escondem ao máximo as armas que ele tem. Tipo, se já não jogar, por exemplo, o treinador do Matheus Costa vai de repente colocar dois zagueiros. Se de repente na entrevista o cara solta isso, ele esquece, né, de falar e de repente não, mas já não, provavelmente não vai jogar. Aí no lugar de Matheus Costa jogar com três zagueiros, que ele ia conter Gé, né, no caso com três zagueiros, com David Braz marcando Gé individual, ele coloca dois. Então isso aí eu entendo o lado, e não é necessário você passar para a imprensa o que você quer. Porque quando é um treinador, ele vai saber poldar as palavras. Mas o jogador às vezes não tem instrução. Às vezes o jogador vem muito de baixo, entendeu? O cara sabe jogar muita bola, mas às vezes o cérebro não é muito bom na hora da entrevista, na hora da oratória ali. Entendeu? Então é isso, gente. Eu entendo. E ele puxa porque ele é da imprensa, né? Então tem que esconder. Isso é jogo decisivo e não é brincadeira, não. Todo clube de futebol, especialmente clube de massa. Então, evitar que o jogador fale com a torcida, porque esconde o time, porque não deixa o repórter comparecer para fazer pergunta, me parece uma coisa pouco inteligente. Porque se tem uma coisa que pode ajudar é a movimentação. Você vê, o Cartola da Ponte lá, o Marco, ele é poldado, ele sabe da entrevista, ele sabe lidar com o jornalista. Ele já tem a cancha. Jogador não, o jogador, eles têm um assessor de imprensa e tal, mas ele, de repente, ele solta o que não deve soltar. Como teve um caso aqui, que o jogador falou
uma frasezinha mal colocada, os caras botaram no telão no vestiário, meu amigo, o outro time entrou mordendo de um jeito. Uma frase pequena, entendeu? Às vezes até uma escalação, uma coisa ou outra. É trazer o torcedor junto, imbuído do melhor propósito. E só finalizando, teve também aqui o presidente da confederação, da federação aqui de Pernambuco, ele falou que o Mirassol não é time de primeira divisão. O diretor de futebol lá, Paulinho, que é ex-Corinthians e tal, colocou essa frase no vestiário do Mirassol contra o Sport, cara. O Mirassol atropelou. Somente. Paulinho colocou lá, diretor de futebol aqui, ó. O presidente lá da federação diz que a gente não é de time de primeira divisão. Inclusive o Mirassol conquistou já, não cai de jeito nenhum, né? Parabéns ao Mirassol. Colocou lá e jogou e os caras... E aí? Aí os caras pegaram o Sport mordido ou não? E não é afastando o jogador, evitando a entrevista que isso vai acontecer. Então a Ponte, nesse aspecto, está de parabéns. Abriu aí para entrevistas para os jornalistas. Bom, com relação ao time, muito vai se falar, né, de que o técnico vai esconder o time. E é assim mesmo, o derby ele tem esse tipo de procedimento. Agora, no caso da Ponte, não tem muita coisa para esconder também, não é? Só tem um detalhe importante. Eu não estou falando que o Gé, e nem estou colocando isso, que ele é o Luiz Fabiano. Não é isso que eu estou dizendo. Só que não existe um jogador de característica igual ao Gé no elenco. Então, se ele não jogar, taticamente a arrumação do time muda. Então, faz diferença sim. E faz muita diferença, pessoal, sem a bola. A gente levou o gol da Ponte aqui nos aflitos. E o principal destaque foi Gé. E Gé puxou os zagueiros para frente, abrindo espaço para Toró. Escolheu o lado que ia bater. Amorteceu a bola, escolheu o lado que ia bater. Então o Gé foi muito importante sem a bola. Aí o pessoal cobra, não, porque ele não faz gol. Cara, Gé é muito mais importante que você imagina. Sem a bola, ele faz o arrasto toda hora da zaga, abrindo espaço para quem chega de trás. Luiz Felipe, qualquer um jogador. Então ele sem a bola, porra. Então, se ele não joga esse jogo, é desfalque muito importante, cara. Muito importante. Com toda certeza. Primeiro pelo jogador que ele é. E segundo porque a Ponte não tem substituto à altura. E nem por característica. Então, no caso do Léo Oliveira no meio campo, já é muito parecido o futebol do substituto. Provavelmente o Lucas Cândido, não sei nem se pode jogar, nem se o Léo vai jogar, nem se o Gé vai jogar. Mas que muda, não é? Muda. Então, agora esconder, Batista, eu tô com você nessa. Se a dúvida fosse de cá joga ou não, aí tudo bem. Mas com todo respeito a todos os jogadores, se jogar um ou jogar outro, muda muita pouca coisa. Eu discordo. Esse jogo decisivo, uma coisa é pontos corridos. De repente, você perde o jogo, recupera, mas um jogo desse, fundamental para a Ponte. E digo mais, cara, a pressão sobre Marcelo Fernandes é muito grande, cara. Muito grande, porque ele vai jogar um clássico com estádio cheio. Eu não sei se é 16 mil, eu não sei quanto é que tá lá. Só sei que vai ser acima de 14, eu sei que vai ser. Se é 17. E, cara, eu vou falar mais. Ainda vou falar mais. Às vezes, um torcedor só tem o futebol na vida dele. A desigualdade social é tão grande que o único lazer que o cara tem é o futebol. Então ele juntou a grana dele, comprou o ingresso e ele vai para esse espetáculo, que é um espetáculo pro cara. O cara só tem isso de lazer. Aí o cara vai lá pro Majestoso, feliz da vida, estádio lotado, a torcida. O cara se arrepia todo. E de repente, a Ponte Preta não entrega o que tinha de entregar. E perde esse jogo. Entendeu? Então não é só os atletas. Os atletas têm um salário, tá tudo bem, os dirigentes. Mas a torcida, cara, é o único lazer que tem, é ir pro estádio de futebol. E se o Guarani causar essa dor de sábado, eu até disse pros meus amigos, eu disse, cara, a Ponte pode perder mais 10 derbys, se quiser. Mais 10 pra frente. Mas essa ele não pode perder, cara. Torcida única. Ele não pode fazer isso com o torcedor. A Ponte tem que entrar mordendo, tem que entrar para ganhar essa partida. Eu sei que o empate classifica, mas, cara, ela tem que ganhar essa partida, tem que dar essa felicidade pro torcedor, cara.
Com todo respeito ao Guarani. Ela tem que jogar com tudo, velho. Como diz um amigo meu, se não for na bola, vai na tapa, no bom sentido. Mas tem que ganhar. Ela tem que, dessa vez, mostrar ao seu torcedor que ela é muito grande e tudo que ela passou vai ser superado nesse jogo de sábado. E é isso. Quero ouvir o Gleger, mas antes, o Breno, a lesão do Gé, grau 1. Lesão de grau 1, 10, 12 dias. Máximo 15. Máximo 15. Aí eu tava preocupado aí se é 1 ou 2, se já era 1 ou 2, né? Mas é 1. Pode ser que ele jogue. Ou seja relacionado. Máximo 15. Quanto tempo faz que o Gé tá parado contundido? Ele tá parado desde o jogo contra o Náutico, né? Não no sábado passado, no outro sábado. Vai completar 2 semanas neste sábado. A gente não sabe quando efetivamente ele se machucou. Se foi na quinta ou na sexta, antecedendo o jogo diante da equipe do Náutico. Mas pelo que a gente tem de informação, no momento do aquecimento, antes do jogo contra o Náutico, ele sentiu. Naquela oportunidade, o treinador Marcelo Fernandes optou por colocar um volante. Eu acho que ele fez uma escolha errada naquele dia. E o Gé, se não jogar, é claro que faz muita falta. Para mim, mesmo com o Toró jogando muito bem, ele é o principal atacante da Ponte Preta. Agora, o Greg, o Breno fez uma colocação pontual, né? Não teve o Gé contra o Náutico, colocou o Rodrigo Souza. Só que a Ponte entra em campo classificada, correto? Já com acesso. Já com acesso e classificada. E outra coisa, torcedor, não entre nessa conversa aí de Batista, não. Porque Batista tá torcendo para que os dois subam. E se a Ponte entrar nesse oba-oba de não, vamos jogar pro empate, vamos jogar atrás, vamos ser... Não, cara, entre para ganhar a partida. Entre para ganhar a partida, como eu falei. Pode perder todos os 10, mas esse diante do torcedor, não. Esse vexame a Ponte não pode dar. Sim. Para a final, porque o empate dá a classificação para a Ponte. Já dá a classificação, exatamente. Você não acha que ele vai fazer isso? Ou seja, se não tiver o Gé, repete aquilo que ele fez contra o Náutico. Coloca o Rodrigo Souza, que é uma espécie meio que de zagueiro disfarçado, não é? Ele dá uma proteção ali na cabeça da área. É uma condição interessante. Agora, tem também essa situação do Léo Oliveira, né? Se o Léo Oliveira joga, e aí ele mantém o mesmo padrão, coloca mais um homem ali para ajudar na marcação, faz um losango de meio de campo, né? Com 3 volantes e o Elvis à frente. Seria legal, seria interessante, né? Mas o Batista, conhecendo o derby, e o Gé, você se lembra, né? A gente lembra disso, estava fazendo o jogo aqui. Nós chegamos aqui no estúdio da Bandeirantes, saiu a escalação, o Gé estava escalado. Né? De repente vem lá, estava no vestiário, teve aquele pré-aquecimento, e realmente isso tem, tá? O pessoal né, se dá um pré-aquecimento dentro do vestiário para preparar a musculatura e vai para o campo para finalizar. Isso acontece. Ah, ele sentiu lá. E aí vem a informação que é grau 1. Agora, grau 1 é o mínimo, né, da lesão. Pode ser também uma contratura. Exatamente, pode ser contratura e geralmente essa contusão no aquecimento, o cara já entrou contra ele sabe o corpo dele. Ele já vai pro aquecimento, ele já, puta merda aqui, já dá. Eu vou forçar um pouquinho, porque eu vou ver se dá para o meu time não perder uma substituição logo no início e prejudicar meu time. Então eu vou dar uma forçadinha a mais aqui no aquecimento para ver qual é. Aí ele aqueceu, ele sentiu logo, e se forçar, estoura de vez, aí perde 3, 4 jogos. Aí ele forçou para ver. Opa, dá não. Então, se eu for jogar, o meu treinador vai perder uma substituição logo no início. Isso é ruim, né? E a contratura aí dá o prazo, porque ele sente o incômodo. Ó, se for, vai estourar. Então segura, né? Anuncia grau 1 e tal. Pode ser. E aí vem a semana decisiva, que é a semana do jogo mais importante para os times. Ah, o Gé ainda... Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Se o Gé tiver minimamente uma condição, ele vai para o jogo e aí... Se ele não estiver treinando... Então, Batista, mas como você estava falando agora? Você estava falando agora. Você estava falando agora que a gente não tem informação. A gente tem informação tal. Os caras podem, vamos esconder que o Gé está treinando e está pronto. O Vinícius Sabac esteve lá. Certo.
Léo Oliveira e o Gé não estavam no CT. Então, e aí o Léo Oliveira pode ser que jogue e o Gé não. Não, mas isso aí é muito relativo. Às vezes o cara só libera pra imprensa 15 minutos no final. E os caras já foram pro vestiário tomar banho. Vai, até pra esconder, até uma estratégia. Gé, Léo Oliveira, Luiz Felipe. Bora, anda, todo mundo no vestiário. Vou abrir aqui pra imprensa. Libera os caras pro vestiário tomar banho e solta lá na imprensa. Abre o portão pra imprensa entrar. Aí os caras já entram, não tem nada. Isso é a estratégia de Marcelo Fernandes também. É semana decisiva, Batista. Não sei, tá? Não sei. Pode ser que não jogue nenhum dos dois. Mas, pra mim, conhecendo os bastidores de um jogo como esse, eu não acredito em nada do que vem de ambos os lados, tá? De ambos os lados. Pra chegar e tentar surpreendê-la na hora. Mas aí... não pode. O Gé realmente não pode. Aí, pra mim, seria uma boa alternativa, como disse o Breno. O Rodrigo, pra fechar um pouco mais o meio de campo. A Ponte tá... E eu volto a frisar. Se Gé não puder jogar... É Toró, Bruno Lopes e Diogo Tavares. Pronto. E Bruno Lopes não precisa ser o centroavante, que parece que ele tem característica de centroavante também. Bota ele flutuando como falso 9, trocando de posição. Aí troca com o Toró e troca com Diogo Tavares. Não fixo lá. Faz esse rodízio ali, ele com falso 9. Eu acho que pra mim seria a melhor opção. No lugar de botar aquele menino lá, Ricardo Oliveira... E atrás ele colocaria um volante a mais, né? Rodrigo, não sei. Luan Cândido também, não sei. Mas na frente é isso. Um falso 9 invertendo. Vem pra cá, Toró. Eu vou pro teu lado. Aí isso endóida um pouco a zaga, entendeu? Deixa ela um pouco confusa. Faz essa flutuação entre eles ali. Precisa apenas do empate para ir para a classificação. Tá tudo certo. Ô, Breno, dá uma atualizada pra gente com relação a ingressos que já foram vendidos para o Derby 212. A Ponte anunciou ontem que mais de 14 mil ingressos foram vendidos. O torcedor pode comprar ingressos pela internet, pode comprar ingresso nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli até às 19 horas. E a Ponte abriu uma carga de mais 2 mil ingressos para o setor visitante, como não tem torcida adversária. É isso que eu não consigo entender, sabe, gente? Como é que não tem torcida adversária, né? Torcida única. Como é que não bota pra vender já na totalidade? Eu não consigo entender isso. O Náutico não. O Náutico vendeu todos os ingressos e deixou separado a torcida visitante. Inclusive estão negociando com o presidente do Brusque para jogar essa minoria para as cadeiras do estádio e abrir lá as vagas de ingresso para a torcida visitante, para ficar o anel completo com o torcedor do Náutico. Mas na Ponte, torcida única, como é que separa e depois bota para vender? Por que não abre logo tudo? Eu não entendo. Se vocês que é da Ponte sabem como é que funciona lá, eu não sei. Eu não entendo por que não abriu geral. Os 16 mil ingressos vendidos no todo o anel do estádio. O derby é com torcida única e qual que é a expectativa? De mais de 16 mil torcedores para o sábado às 5 da tarde. A expectativa é que chegue até os 17 mil, que é a capacidade total do estádio Moisés Lucarelli, e que seja o maior público do ano no Majestoso, é claro, o torcedor da Ponte empurrando o time, que o principal objetivo da Ponte é chegar na final da Série C do Brasileiro e é claro... Inclusive vou fazer até um vídeo sobre isso. Se a Ponte for para a final, provavelmente vai pegar o Londrina. E eu vou fazer quem joga em casa, quem decide em casa e quem joga o primeiro jogo fora. E se o Guarani for para a final, ele já decide fora. O Londrina já decide lá no Estádio do Café. E a Ponte é a única que pode decidir no Majestoso o último jogo. Claro, o torcedor quer aquele gostinho de tentar eliminar o Guarani também, que o Guarani permaneça na Série C. É o principal objetivo do torcedor no sábado. A gente sabe a rivalidade que tem Guarani e Ponte Preta, Ponte Guarani, Batista. E é isso, gente. Essas foram as notícias da Ponte Preta, né? Fazer esse vídeo exclusivamente da Ponte Preta. Depois eu solto um vídeo sobre o Guarani. Tem um vídeo importante também sobre o Náutico. Vou fazer um vídeo específico das classificações dos confrontos da final, né? Quem chegar à final, quem joga em casa. Vou mostrar um pouco o estádio, né? Que provavelmente vai dar Londrina. Agora a segunda vaga tá em aberto. E é isso, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha.
né? Ativa o sininho, que é muito importante. Se quiser me seguir na rede social, Roberto Valente 15 lá no Instagram. E é isso. Deus abençoe todos e até o próximo vídeo.